Fala, empreendedor, beleza? Bom, tô empolgado hoje aqui. Vamos falar um pouquinho sobre, isso é muito importante, tá, galera? Controle de custos, DRE, que é um demonstrativo, e o CAC, que é o controle de o custo de aquisição do cliente. Imagina o seguinte, imagina você abrir o seu negócio e depois de 3 meses você descobrir que ele está gastando mais do que fatura. É comum hoje, muito comum. Então, em 5 minutos, eu acredito que essa aula dura até mais, né? A gente vai aprender as 3 ferramentas essenciais para que isso não aconteça, entendeu? Primeira coisa, se você já tiver um contador para o seu negócio, fica mais fácil, que ele vai te ajudar com isso. Se não, o que é muito comum, vocês precisam seguir essas etapas, tá? Primeira coisa, controle de custos. Tenha o controle 100% do seu negócio. Todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Ponto. Tudo. Anote tudo, deixa anotadinho, faça esse levantamento. Por exemplo, se você é MEI, se você já pagar, se você já for CNPJ, você já tem um contador. Agora, se você for MEI, você talvez não tenha. Mas faça isso. Por quê? Se você não fizer, o seu lucro ele vai embora. Pode ter certeza, ele vai embora. Porque 70% dos negócios físicos, eles fecham por falta desse controle. Porque as pessoas não conseguem entender o que tem por trás ali da necessidade financeira delas. Quem é responsável por isso? Primeira coisa, se você já tiver uma equipe financeira, você já faz isso, entendeu? Com certeza você já faz, você já tem esse controle. Se você ainda não tem, quem faz é o dono do negócio, entendeu? Quanto mais enxuta a equipe, mais acaba, entre aspas, sobrando para o dono, tá? A não ser que você tenha sócios ou mais pessoas trabalhando com você que consigam cuidar dessa parte. Mas normalmente é o dono ou se você já tem uma equipe, um setor financeiro para fazer. Onde que você vai fazer isso? Você pode fazer através de planilhas, por exemplo, o aplicativo Conta Azul, é muito comum o pessoal fazer. Ou, por exemplo, até numa planilhas do Google pode fazer. Sistemas de venda, que a gente chama de ERP, esses sistemas eles têm opções de você fazer vendas, você fazer saída de caixa, pagamento de contas, e aí depois no final ele gera todo o demonstrativo para você. Quando que a gente faz? O ideal desse controle é você ter esse controle full time, tá? Você lançar a venda, lançar compras, entendeu? Ah, Lucas, é muito difícil. Tudo bem, guarda as notinhas e faz semanal. Entendeu? Mas quanto mais tempo você deixar, mais difícil vai ficar porque vai acumular. O ideal é você ter a política de fazer isso todos os dias, tá? Como que você vai fazer isso? A gente vai falar um pouco sobre o DRE, mas a princípio é o seguinte: você vai separar o que é fixo do que é variável. O fixo você tem aluguel, água, luz, entendeu? Talvez salário de funcionários. O que seria variável? As compras, fretes, que seja comissão de vendedores, entendeu? Tudo que você não tiver o controle 100%, você precisa entender. Tem uma regrinha que você tem que entender o seguinte: o seu custo variável, ele precisa ser 60% menor, igual ou menor que 60% do seu faturamento. Entendeu? É uma regra, mas ela tem que ser ajustada de acordo com cada negócio. Vai depender um pouco da sua margem. Entendeu? Mas fica a dica aí para vocês. Meta de hoje: faça esse levantamento, controle os custos e separe isso mês a mês. Faça isso todos os meses para você conseguir identificar o seu negócio. Por quê? Fazendo isso, uma dica, você consegue ter uma previsão, por exemplo, das compras. Então, se você consegue prever, você já sabe na teoria quanto que você vai vender no período, você consegue projetar, por exemplo, você consegue fazer uma compra futura. Então, você negocia com o seu fornecedor. A quantidade de produtos que você compraria para um mês, se você tiver caixa ou investimento para isso, você pode negociar os próximos 3 meses com ele, ou 6 meses, e você pagar um preço menor, porque você está antecipando esse produto. Então, e fica a dica: é obrigação do vendedor te ajudar com isso. Entendeu? A não ser que a margem dele também seja muito pequena, mas é obrigação. Se você está antecipando a venda e o fornecedor não quer reduzir, busca outro fornecedor. Entendeu?
Porque eu tenho certeza que quando você faz uma compra de porte maior, você deixa claro para ele, ó, eu uso isso por mês, eu vou comprar para 6 meses, quanto que você faz para mim? Se ele não reduzir, não é o melhor fornecedor para você, tá bom? Agora vamos falar sobre o DRE. Se você não sabe o que é DRE, vou ser sincero, você precisa, e você já tem o negócio rodando e não sabe o que é, se prepare. Por quê? Demonstrativo de resultado do exercício. O que é isso? Você saber do que você vendeu, qual é o seu lucro real, entendeu? Ah, Lucas, mas eu sei que no final do mês é o valor que me sobra. Mas se alguém te perguntar hoje, você sabe quanto que você ganha? Fica a dica. E aí eu vou deixar com vocês também uma ilustraçãozinha simples. Basicamente é o seguinte: o faturamento do que você vende menos o custo do seu produto menos os impostos que você paga, por exemplo, se você for MEI, você paga imposto, menos custos fixos do que você tiver, menos custos variáveis, menos questões financeiras, se você tiver empréstimos, alguma coisa, e também positivas, então somando, se você tiver algumas questões positivas financeiras, pagamentos parcelados, etc. E no final você tem o seu lucro. Então, você tem o seu faturamento no topo e o seu lucro líquido no final. Você basicamente vem tirando isso. Por que que isso é importante? Porque quando você mantém esse gasto, você consegue entender exatamente como que estão os seus custos, aonde que está indo o dinheiro, ao longo do tempo, como que está sendo o seu negócio, entendeu? Se ele está gastando mais com uma coisa, com outra, o que que poderia, qual que é a sua margem bruta, qual é a sua margem líquida, porque isso é o ideal. Então, eu vou deixar uma tabelinha para vocês conseguirem, olhando para o seu negócio mês a mês, e aí você vai saber por quê. É muito comum eu ver campanhas de pessoal de agências, tal, de consultores, o pessoal falando assim, eu vou triplicar o seu faturamento em um mês. Tudo bem, você triplica. Mas e o custo? Ele vai aumentar também? Entendeu? Porque que nem eu falo, é muito simples. Alguém virar para mim agora aqui e falar assim, Lucas, vou, vou chamar você, ó, eu quero que você triplique o meu faturamento. Tá bom, ó, investe aqui comigo 50 mil reais que eu vou triplicar em um final de semana. Nossa, mas 50? Eu vou triplicar. Entendeu? Você está triplicando, mas o seu custo também vai aumentar, consequentemente. Entendeu? Então fica a dica. E por último, para a gente finalizar, um pouco sobre CAC. Por quê? Custo de aquisição ao cliente. O que é isso daqui? Quanto você gasta para trazer um novo cliente para o seu negócio? O que é isso? Todo o valor que você investe em marketing dividido pela quantidade de clientes conquistados nesse período. Então, por exemplo, em um mês, se você investiu, e aí você coloca todo o seu investimento em marketing, agência, publicidade, anúncios, até um valor para desconto também pode ser incluído, mas a princípio não precisa colocar. Por exemplo, para simplificar, imagine que você paga uma taxinha de um site, você paga publicidade, você paga um influencer local ali para gravar vídeos para você, você paga anúncios na internet, você paga uma agência para cuidar do seu Instagram. Você tem esses custos aí. Quantos clientes novos entram para você todo mês? Você não faz esse controle? Tem que fazer. Por isso que a gente falou sobre controle de clientes. Porque você tem que saber quantos novos clientes o seu negócio ganha todos os meses. Por quê? O seu CAC, às vezes, ele pode ser maior do que o ticket médio. Entendeu? E você, talvez, a primeira compra, você perca dinheiro. É comum isso acontecer e não é errado. Entendeu? É comum. Porque às vezes você faz um investimento de marketing, imagina que seja de R$ 1.000 por mês. R$ 1.000. E nesse período, imagina que você conseguiu 10 clientes. Ou seja, você gastou R$ 100 para cada cliente. Tá ok? Tá ok. Mas o seu ticket médio é 50. Aí você vai falar assim, nossa, Lucas, não tá compensando pagar essa galera aqui. Eu tô gastando R$ 100 por cliente, o cliente vem e compra 50. Tudo bem. Aí a gente vai entrar no outro item. Mas o que é importante? Você precisa saber
o que que o seu dinheiro está te dando de retorno em relação a clientes, para você saber, porque quando a gente partir para o próximo item, você vai entender que vai valer a pena, entendeu? E quem que vai fazer isso? Ou você, ou o responsável pelo marketing, tem que ter esse controle, entendeu? Como que a gente faz esse controle? Gente, a planilha é simples, entendeu? Ou o controle na loja mesmo. Já que você, vai fechar o mês, coloca lá todo o valor que você. Por isso que é importante o DRE. O DRE você tem que descrever tudo que você investiu, entendeu? Não é, por exemplo, por grupo, em marketing, investir tanto. Não. Você tem que separar e tem que escrever tudo que você colocou, entendeu? E aí chega no final do mês fica mais fácil. Para você bater o olho e olhou e falou, opa, peraí. Esse mês eu tive tantos clientes, eu investi tanto. Ah, tá bom. Entendeu? Para você entender que faz sentido. É, e sempre é importante, tá, gente? Calcular todo mês. Faça isso todo mês para a gente conseguir manter um controle total em relação a isso, tá? Então, tarefinha de hoje. Faça o controle de custos do seu negócio. Guarde os recibos, mantenha tudo certinho. Monte o seu DRE com toda a descrição de tudo que você gasta mensal. Dá trabalho, mas isso é importante. E faça o controle do CAC, do custo de aquisição ao cliente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima aula, hein?